Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o primeiro duelo das semifinais da Copa Paulista 2025. Grêmio Imprudente e Primavera se enfrentaram ontem no Prudentão. O Grêmio Imprudente saiu vitorioso nessa primeira partida pelo placar de 1-0. Bom resultado para a equipe de Presidente Prudente. Poderia ter sido um pouquinho melhor para o time do Grêmio Prudente, ou também poderia ter sido muito pior para o Grêmio Prudente, muito excelente para a equipe do Primavera, e você vai entender isso daqui a pouquinho. Falando do jogo então, o Grêmio Prudente e Primavera se enfrentaram ontem pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Paulista edição de 2025, e no primeiro tempo o Grêmio Prudente acabou sofrendo uma grande pressão do time do Primavera, e se não fosse o goleiro João Paulo, o Grêmio Prudente certamente teria saído desse primeiro confronto com uma derrota. O João Paulo foi certamente o cara do jogo ontem no Prudentão, fez 3 excelentes defesas, uma cabeçada que, na minha opinião, sinceramente, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi ali no Prudentão, uma defesaça que o João Paulo fez, garantindo o zero no placar para o lado do Primavera. Então, no primeiro tempo ali, o Grêmio Prudente parecia estar um pouquinho nervoso com relação ao jogo, os jogadores errando alguns passes bobos. Acho que isso demonstra um pouquinho de nervosismo, até porque tudo que envolve, né, a partida é o primeiro confronto de 180 minutos, que você está ali praticamente próximo ao que pode ser a temporada de 2026, né? Então, o Grêmio Prudente com essa vitória já estaria praticamente 90 minutos de conquistar a disputa de uma competição pela CBF em 2026, assim como Primavera. O jogo ainda está aberto ainda. O Grêmio Prudente poderia ter ampliado esse placar pelo que aconteceu, né, no finalzinho do primeiro tempo, a expulsão do goleiro Levi, mas o jogo está aberto ainda. A equipe do Primavera, no jogo contra o Paulista pelas oitavas, saiu derrotado no primeiro jogo fora de casa, e em casa reverteu o placar e por isso está nas semifinais. Então não tem nada decidido ainda. O Grêmio Prudente tem que tomar muito cuidado com a equipe da Primavera no próximo jogo. Falando do jogo em si, então, como eu disse no início da partida, o Grêmio Prudente demonstrou muito nervosismo, muitos jogadores demonstrando, errando passes bobos, e o Primavera pressionando muito, principalmente com o atacante Brunão. Essa defesaça do João Paulo foi uma cabeçada do atacante Brunão, artilheiro da competição com 9 gols, onde o João Paulo certamente fez uma defesaça também, na minha opinião, a defesa do campeonato. E aí o Grêmio Prudente, numa boa escapada ali, praticamente a primeira boa chegada do time no primeiro tempo, acabou marcando o gol com o Alan James, e esse gol teoricamente deu uma tranquilidade maior para os jogadores, onde eles começaram a tocar mais a bola. Mas mesmo assim, a equipe do Primavera ainda pressionando a equipe do Grêmio Prudente. O Pedrinho Demarque teve ali uma oportunidade de ampliar o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, acabou perdendo o gol. É aquilo, num jogo decisivo, onde você tem poucas oportunidades, e uma oportunidade clara que você tem de fazer o gol, você tem que concluir, porque senão isso lá na frente pode fazer muita falta. E aí, aos 44 minutos do primeiro tempo, o goleiro Levi do Primavera acabou sendo expulso num lance ali que, na minha opinião, a torcida do Primavera tem que até agradecer o Levi, né, porque o Levi acabou trocando a expulsão dele por um gol certo do Grêmio Prudente, porque o Douglas Santos ia passar pelo goleiro, tinha um gol livre, certamente ia fazer o gol, ele acabou sendo expulso. O Grêmio Prudente jogou o segundo tempo inteiro com esse número maior de jogador, e mesmo assim não conseguiu ampliar o placar. Então, a torcida do Primavera tem que agradecer o Levi por ter perdido só por 1-0, porque certamente naquele lance o Douglas Santos iria fazer o segundo gol do Grêmio Prudente.
teve ali no lance onde o goleiro foi expulso, o Marchiori, né, o técnico do Primavera, acabou acionando o desafio do vídeo, mas o árbitro chegou à conclusão que realmente houve a falta do goleiro fora da área e por isso a expulsão foi correta. O Grêmio Prudente volta para o segundo tempo com esse número a mais de jogadores e mais uma vez o time joga com jogadores a mais que o adversário e não consegue ampliar o placar. Foi assim contra o Monte Azul, lá em Monte Azul, onde o Monte Azul teve 2 jogadores expulsos. Foi assim com o Araçatuba lá, também onde o Araçatuba teve jogadores expulsos. E nessas 2 oportunidades o Grêmio não conseguiu mudar o placar. Ontem a situação se repete. O Grêmio Prudente com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu sufocar, não conseguiu pressionar a equipe do Primavera. Ontem no Prudentão um calor insuportável, estava muito seco, aquela sensação de deserto praticamente. Mais um ponto favorável ao Grêmio Prudente. Eu acho que o Grêmio Prudente tinha que ter usado esse fator para treinar aqui, saber como é o clima, tentar sufocar o adversário. Teve essa questão aí do jogador a mais e mesmo assim não sufocou, não deixou o Primavera sem respirar. A torcida também. Aqui vai um recado para o Rogério Corrêa. Rogério Corrêa, bem-vindo ao Presidente Prudente. Essa é a torcida do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente, com um jogador a mais, a cada passe que os atletas davam para trás, a torcida começava a vaiar. Por quê? Porque queria o time pressionando, queria que o time fizesse mais gols exatamente para ir para o próximo jogo com uma vantagem mais confortável. Enfim, agora tem a semana inteira aí para treinar, para preparar o time para esse jogo importante. Mais uma vez, o Grêmio Prudente está aí praticamente a 90 minutos de ter uma temporada cheia, fechada em 2026, onde poderá disputar uma competição da CBF. Falando então dos jogadores que o Rogério Corrêa escalou para entrar em campo, ontem foi o time praticamente contra o jogo da Francana do último fim de semana. Foi esse João Paulo, Gedeilson, Show, Igor Ribeiro, Matheus Miller, Derek, Pedrinho Demarque, o Igor Pimenta, o Douglas Santos, o Jonathan Carlos. No segundo tempo, outro ponto que a gente vai falar isso, o Rogério Corrêa tirou o Igor Ribeiro, o Pedrinho, o Igor Pimenta, o Douglas Santos e o Jonathan Carlos. Entraram Fávero, David Santos, Borek, Wagner Marques e o Cauã. Esse é outro ponto que o Grêmio Prudente, na minha opinião, falhou com o Rogério Corrêa. No segundo tempo ele praticamente foi mexer na metade do segundo tempo. Mais um ponto que eu acho que ele falha nessa questão. O time com um jogador a mais coloca ali um ânimo novo, um fôlego novo no time, exatamente para dar um fôlego novo ao Grêmio para a gente pressionar ainda mais a equipe do Primavera. Isso não aconteceu, mas enfim, na minha opinião, um bom resultado, uma vitória que deixa o Grêmio Prudente na vantagem no jogo de volta. Quando o árbitro apitar o início da partida, o Grêmio Prudente estará classificado. E se manter essa média do time de conseguir as vitórias em casa e buscar o empate fora de casa, tá tudo certo. Se o Grêmio manter essa média, a gente volta para o Presidente Prudente classificado e com uma vaga numa competição em 2026, aí sim, brigando pelo título para ver o que decide. Mas se manter essa média, se o Grêmio Prudente conseguir o empate lá fora de casa, ele está classificado. Mas tem aquela questão também, né? Agora é o jogo crucial, porque até o momento o Grêmio Prudente é invicto. Provavelmente no jogo que ele for derrotado, praticamente tudo estará perdido. Então essa invencibilidade para mim não vale absolutamente nada. Mas enfim, essa semana o Rogério Corrêa tem a semana inteira para preparar o time. O jogo importantíssimo, digamos que é o jogo mais importante do Grêmio Prudente, a semana mais importante do time de preparação, o jogo mais importante da história do Grêmio Prudente, que está aí próximo a uma competição nacional em 2026. Pela vitória de ontem, parabéns, excelente. Poderia ter sido um pouquinho melhor, né, se o Grêmio Prudente tivesse aproveitado o fator da expulsão da equipe do Primavera, mas enfim, de qualquer forma, vencer, a vantagem é do Grêmio Prudente, o Primavera que vai ter que correr atrás do time do Grêmio Prudente, e a gente sabe que o Grêmio Prudente, nos contra-ataques, principalmente com o Jonathan Carlos e o Douglas Santos, que entraram e mudaram a cara do time,
também o Primavera vai ter que se preocupar muito com o time do Grêmio Prudente, então vai ser um jogo de muitas emoções. Então a gente fica na torcida para que dê tudo certo essa semana e o Grêmio Prudente conquiste essa vaga à competição nacional em 2026. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Então, mais uma vez, essa semana certamente a semana mais importante do Grêmio Prudente. E semana que vem a gente está aqui falando de novo, falando dessa conquista a uma competição nacional em 2026. Eu espero vocês semana que vem. Grande abraço a todos, até mais. Valeu!